Olá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as leis ponderais, ok? Então, as leis ponderais, elas são fundamentais, né, no aprendizado de química, né? Por quê? Porque ela é uma lei universal e ela serve também para quando a gente se refere à massa, tá? Então, a primeira lei que nós vamos estudar é a lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa. Tá? O próprio nome já está dizendo, conservação da massa. Então, esta massa, ela é conservada. E aí, então, o que diz essa lei de Lavoisier, né? Ela foi elaborada, então, né, logicamente, por Lavoisier, após determinar a massa total de um sistema fechado. O que seria um sistema fechado, né? O sistema fechado, gente, ele é como se fosse um recipiente, né? Um pote, enfim, qualquer vidraria, e este sistema, então, teria uma tampa. Por que isso? Por que essa massa total é de um sistema fechado e não de um sistema aberto? Pelo fato de que, quando tu faz uma reação química, na maioria das vezes, ocorre a formação de um gás, né? E este gás, então, ele é volátil, né? Ele se dissipa no ambiente. Então, se o meu sistema, né, se o meu pote, enfim, se o meu recipiente estiver aberto, este gás, então, vai para a atmosfera, né? Então, este gás se perde ali da reação química, o que nós não queremos. Então, se o recipiente está fechado, ele não tem para onde ir, ele vai ficar exatamente ali, né? Bom, sistema fechado, concluindo que a massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Ou seja, numa reação química, sempre, tá? Numa reação, nós temos a equação química, certo? Que é a representação de uma reação. Esta equação, nós temos reagentes e produtos, né? Esses reagentes e produtos estão separados por uma seta. Então, pessoal, o que está antes da seta é o reagente e o que está depois da seta é o produto. A massa, a soma de toda a massa do reagente, ela deve ser exatamente a mesma do que dos produtos, tá? E aí Lavoisier também tem uma frase que ela é muito conhecida, né? Que talvez até vocês já conheçam, que é na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Quando ele está falando isso, o que ele está falando em nada se perde? Então, se tu está reagindo, vamos supor, carbono e oxigênio e hidrogênio, né? Um exemplo. Lá no teu produto final, tu vai ter que ter esses três elementos, tá? Tu não pode ter, por exemplo, só carbono e hidrogênio, e o oxigênio, onde foi parar? Não pode se perder, né? Nada se cria, pegando o mesmo exemplo, se tu tem carbono, oxigênio e hidrogênio, o teu produto final não vai aparecer um nitrogênio, não tem como tu criar um elemento a partir, né, de outros ali, não existe isso também. E aí, quando ele fala tudo se transforma, é em relação às reações químicas, né, que ocorre então a transformação dessas substâncias, ok? Bom, então eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, do que nós estávamos falando. Então, eu tenho aqui reagentes e produtos, né? O meu reagente é o H2Cl2 no estado gasoso, né? E o meu produto, então, é o 2HCl, né? Também no estado gasoso. Bom, são compostos completamente diferentes, tá bom? E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a massa molecular lá do meu reagente. Se eu tivesse mais do que um reagente, não tem problema. Faz a massa de cada um deles, né? E soma no final, tá?
Então, vamos calcular aqui a massa. Vamos lá. Travou aqui. Agora deu. Então, ali, ó, H2Cl2, né? Então, eu tenho 2 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1, então fica 2. O cloro, a massa do cloro é 35,5. E eu tenho 2 cloros, então, multiplico, né? Vai dar 71. A soma, 71 mais 2 vai dar 73. Beleza? Então, 73 gramas é a quantidade que eu tenho no meu reagente. Agora, vamos calcular a do produto. Eu tenho H2Cl2. Esse 2 que está aqui, ó, na frente, lembram o que a gente faz com ele? É o coeficiente estequiométrico. Eu tenho que multiplicar ele pelos índices de cada um dos elementos, né? Então, ó, hidrogênio eu tenho 2 e cloro também eu vou ter 2 cloros ali, tá? Então, vai ficar 2 vezes 1, esse 1 é a massa do hidrogênio, 2. 35,5 vezes 2, 71. 2 mais 71, 73. Então, olha só, aqui, pessoal, a massa do reagente deu exatamente igual à massa do meu produto, tá? Então, esta equação está de acordo com a lei de Lavoisier, certo? Então, concluindo, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Muito simples, né? Bem simplesinho. Bom, agora eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Então, olha lá. Ao reagir 50 gramas de uma substância A com uma quantidade desconhecida de uma substância B, formou 200 gramas de substância C. Qual é a quantidade de substância B que foi utilizada no experimento? Então, a primeira coisa, o que eu tenho ali? Né? Aí a gente vai precisar interpretar. Ó, ao reagir, quando eu estou falando reagir, né? Eu sempre vou ter este valor lá no meu reagente, certo? Então, a substância A, ela é um reagente. Ó, eu reagi a substância A com uma quantidade desconhecida de uma substância B. Então, A e B estão reagindo, eles são reagentes. E aqui tem uma palavra bem importante, ó, formou, tá? Poderia ser formou, produziu, tá? Então, formou aqui, ó, tá dizendo o quê? Que é um produto, certo? Eu produzi, eu formei. Então, o que eu posso concluir? Que eu reagi A com B e formei C, certo? Então, ó, A e B são reagentes, aí tem a seta, formando C, que é o meu produto. Certo? Até aí, ok? Tá? Então, vamos continuar. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as letras pelas quantidades que o meu problema trouxe, certo? Então, a substância A vale 50 gramas. A substância B é uma quantidade desconhecida, então eu posso usar X, né? E a substância C, então, 200 gramas. Olha só que interessante. Se eu sei que aqui, eu posso fazer de várias formas, tá, gente? Até assim, ó, direto, por raciocínio lógico, tá? É bem tranquilo. Ó, se aqui eu tenho 200 gramas, que é o meu produto final, aqui eu vou ter que ter 200 gramas, de acordo com a lei de Lavoisier. Olha, e aqui eu tenho 50 já. Então, quanto que tá faltando aqui? 150, né? Aí eu faço 50 mais 150, vai dar os 200 gramas, tá? Posso fazer direto, não tem problema. Ou também posso fazer em forma de função do primeiro grau. Bem simplesinho. Como é que eu faço? Essa setinha aqui, ó, eu posso colocar um sinal de igual, né? De igualdade aqui, tá? E aqui, ó, tá somando, né? Eu vou ter que isolar o x. Tá somando, passa para o outro lado com a operação oposta, né? Então, soma, operação oposta, subtração.
Então, o que que eu vou ter, ó? X, né? Aqui eu ainda usei a seta, mas pode usar um sinal de igual. 200 menos 200 menos 50, né? Que é o 50 daqui, certo? Passa para lá, operação oposta. E aí vai dar o 150. Fácil, né, gente? É muito simples, tá? É isso aí mesmo, pode fazer por raciocínio lógico. Aqui, na verdade, o único cuidado que vocês têm que tomar é para vocês não confundirem, tá? O que é reagente e o que é produto, certo? Porque se vocês confundem reagente e produto, aí já vai dar um problema ali, tá? Não vai dar certo, não vai fechar a conta de vocês. Bom, então foi utilizado, né, 150 gramas de uma substância B, tá? Agora eu vou trazer para vocês a lei de Proust, que ela é as duas únicas leis que nós vamos estudar nesse momento, tá? A lei de Proust ela é um pouquinho mais chatinha que a lei de Lavoisier, um pouquinho mais complexa, mas também é muito tranquilo, tá? A lei de Proust é a lei das proporções definidas. Então, pessoal, o que é essa lei de Proust ou lei das proporções definidas? Ela diz o seguinte, que numa reação química, né, o que a gente pode estabelecer? Que as proporções com que os elementos se combinam para formar os compostos são sempre fixas e invariáveis, não importando sua procedência ou método de preparação, tá? Então, o que isso significa? Quando eu vou formar, né, produzir lá a água H2O, eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, certo? Então, se eu for pegar a massa, né, de cada um deles, eu tenho 2 do hidrogênio e tenho 16 do oxigênio, certo? Bom, então para formar a água, eu vou ter sempre esta proporção, tá? 2, né, 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio, tá? Ainda, pessoal, eu posso fazer uma divisão. Eu posso dividir o 16 por 2, né? E ter 1 para 8. Então, a cada grama de hidrogênio, eu vou precisar de 8 gramas de oxigênio para essa reação ocorrer, certo? Se eu não tiver esta quantidade, né, estar nessa proporção, a reação química não ocorre, tá? Então, este é a lei de Proust. É muito simples também. Aqui eu trouxe um outro exemplo, ó. Considerando 200 gramas, que 200 gramas, né, de mercúrio reagem completamente com 16 de oxigênio para formar óxido de mercúrio, qual seria a massa de oxigênio necessária para produzir 135 gramas de óxido de mercúrio? Esta aqui, então, ela é um pouquinho mais complexa, porque nós vamos ter que fazer uma regrinha de 3, mas também é muito tranquila, tá? Então, aplicando a lei de Lavoisier, sabemos que a reação completa, né, ou seja, a produção lá final, né, do mercúrio com o oxigênio vai resultar em 216 de óxido de mercúrio, certo? Ó, mercúrio mais oxigênio produzindo o óxido de mercúrio. Então, 200 de mercúrio mais 16 de oxigênio. Então, é bem simples, né, gente? Usando a lei de Lavoisier, a gente sabe que o produto final vai ter que ter 216 gramas, né? Não tem como ser diferente. Bom, agora, o que eu vou usar? Vou usar a lei de Proust, certo? Então, eu vou relacionar. Eu quero saber aqui, ó, se eu produzir, eu não quero os 216, eu quero saber de 135 gramas de óxido de mercúrio. O que eu vou fazer? Bom, eu tenho a equação aqui em cima,
né? Tenho as quantidades aqui embaixo. Então, eu vou procurar. Onde que está o óxido de mercúrio? Ah, tá aqui. E aqui esses 216. E vou colocar esses 135 gramas abaixo dos 216, certo? Ó. E aí, eu quero saber o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Qual seria a massa do oxigênio necessária para produzir 135 gramas de mercúrio, de óxido de mercúrio? Então, o oxigênio tá aqui, né? Que é os 16 gramas. Então, aqui eu vou colocar um X. E o que eu faço? Regra de 3, certo? Então, ó, aqui, então, ó, pessoal, dá 10 gramas, certo? Ó, aqui vai dar 10 gramas o resultado final. Ok. Ó, 10 gramas, então, é a massa necessária de oxigênio para obter 135 gramas de óxido de mercúrio. Ah, só fazer uma regrinha de 3 ali que dá certo. Aqui eu trouxe outro, ó, pessoal. O cálcio reage com o oxigênio produzindo óxido de cálcio, conhecido como cal virgem. Foram realizadas 2 experiências, cujos dados incompletos constam abaixo. Então, eu tenho aqui, primeiro, ó, cálcio mais oxigênio forma a cal virgem, certo? Experiência 1. Eu tenho 40 gramas de cálcio, uma quantidade que eu não sei de oxigênio e 56 gramas de cal virgem. Na segunda experiência, eu tenho uma quantidade que eu não sei de cálcio, mais 32 gramas de oxigênio, produzindo também uma quantidade que eu não sei de cal virgem. Bom, segundo a lei de Proust, tudo isso se relaciona, tá? E a lei de Proust, ela não está desconecta com a lei de Lavoisier, tá, pessoal? Nós temos que usar sempre essas duas leis para conseguir fazer, né, o melhor cálculo possível. Aqui, na primeira experiência, eu consigo resolver esse valor de x, certo? Então, olha só. Primeiro passo, resolvemos o valor de x pela lei de Lavoisier, ok? Então, ó, faço a mesma regrinha que eu fiz lá, fiz de função aqui, tá? De primeiro grau. Então, vou isolar o x, né? Isolo x, 56 menos 40 igual a 16. Então, o meu x vale 16 gramas, ok. Só que agora, aqui, ó, gente, eu tenho duas variáveis. Eu tenho x não, né? Y e z, tá? Eu não posso, então, calcular pela lei de Lavoisier, porque tá faltando um dado aqui, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou resolver isso? Vou aplicar uma regrinha de 3 para descobrir o valor de y, ok? Como assim regra de 3? O x eu sei que vale 16, então vou deixar os 16 aqui, tá? Ó, y vezes 16, 40 vezes 32, tá? Aí aqui deu esse valor, tarará, y vale 80 gramas. Ok, vou colocar os 80 gramas aqui. Agora, pessoal, eu posso resolver o valor, né, de z da lei de Lavoisier do mesmo jeito, ó. 80 mais 32 vai dar 112 gramas. Então, Z vale 112 gramas. Tranquilinho, né? É só por regrinha de 3, soma, multiplicação, não tem muito mistério em relação a isso, ok? Bom, bons estudos, espero que o meu vídeo tenha ajudado vocês na compreensão. Aguardo a resolução dos exercícios. Qualquer dúvida podem me chamar no horário de aula, né, através do WhatsApp, tá? E espero ter contribuído aí para o aprendizado de vocês. Super beijo e até a próxima!